Fala pessoal do canal Agrecia, então tá saindo mais um vídeo da sequência aí. E o assunto que a gente vai estar abordando hoje vai ser o diagnóstico da fertilidade, né? Inicialmente falando do teor crítico dos nutrientes e as faixas de interpretação agronômicas, né? Que esses nutrientes são submetidos ao manual de adubação e calagem, quando a gente vai comparar, né, os resultados de uma análise de solo com as tabelas do manual de adubação e calagem atualizado 2016, tá? Então hoje a gente vai estar falando sobre os teores críticos dos nutrientes, para que serve, o que é um teor crítico e o que a gente deve levar em consideração ao analisar um teor de nutriente da análise de solo e comparar ele com o teor crítico. E em sequência vamos estar falando também sobre as faixas de interpretação agronômicas, as quais os nutrientes, né, então, são submetidas para respectivas recomendações aí de adubações de correção, manutenção ou reposição de nutrientes, certo? Então deixa teu like aí no vídeo, compartilha, se inscreve, toca o sininho aí para não perder os vídeos da sequência que vai estar saindo e bora para a parte explicativa agora. Bom, pessoal, então, falando do diagnóstico de fertilidade, eu começo dizendo para vocês que o diagnóstico da fertilidade em si ele é baseado em dois parâmetros. Ou seja, ele é enquadrado nos resultados da análise do solo e também da análise do tecido vegetal, né? Então, a gente consegue ter uma amplitude de valores, que são as faixas ou os teores, né? Conforme a probabilidade de resposta aí de uma determinada cultura. Então, o que o diagnóstico ele tem como intuito? O diagnóstico ele visa aí estabelecer referências, né, para que a gente consiga fazer uma recomendação de calagem, uma recomendação de adubação para uma determinada cultura. Essas referências, elas são provenientes de estudos de campo, né, que vem sendo realizado ao longo das décadas aí, né, desde a formação do primeiro manual de adubação e calagem em 2004 e agora a atualização do manual em 2016, são baseados em estudos de campo que vêm ao longo dos anos aí relacionando teores e nutrientes em diferentes tipos de solo, para diferentes culturas, sempre baseado, então, correlacionado com o potencial de rendimento dessas culturas aí. O que acontece? Com base nesses dados aí, é possível formar as curvas de calibração e, a partir disso, então, estar definindo aí um teor crítico. Aí chegamos no ponto-chave do vídeo. O que é um teor crítico? Para que serve? O que ele quer nos dizer? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Então, o teor crítico, ele é nada mais nada menos do que um certo limite, né, para o teor de nutriente no solo. O que acontece? Baseado nessas curvas de calibração, o teor crítico ele nos diz que qualquer nutriente que tiver acima desse teor, desse limite crítico, a probabilidade de resposta, né, de qualquer cultura, né, a adição de fertilizante que venha a adicionar aí determinado nutriente que está acima do teor crítico, a resposta das culturas para essa adição de fertilizante ela vai ser muito pequena, né, ou praticamente nula. Então, o que a gente tem que observar? Quanto menor for o teor de nutriente no solo em relação ao teor crítico que foi estabelecido aí no manual de adubação e calagem, maior será a probabilidade de resposta das culturas a qualquer tipo de adubação ou fertilização. Porém, é importante lembrar que quanto mais distante tiver o teor do nutriente analisado do teor crítico, maior vai ser a quantidade, né, de nutriente que a gente vai ter que adicionar no solo, né, para ele estar chegando próximo a esse teor. Porém, em virtude disso, maior vai ser a resposta da cultura, porque teoricamente o nutriente estaria em falta no solo, ou abaixo ou abaixo do que é indicado, ou abaixo do que é o essencial para o desenvolvimento da cultura. Então, a gente fazendo adição desse fertilizante, né, com determinado nutriente, vai aumentar, né, a probabilidade de resposta em produtividade dessa cultura. Então, o que acontece? Para fósforo e potássio, foi estabelecida 5 faixas de interpretação agronômica dos resultados da análise de solo aqui no manual. 3 dessas faixas elas estão entre
os valores 0, né, e o teor crítico. Então, isso foi dividido em intervalos uniformes, então foram denominados na seguinte sequência: muito baixo, baixo e médio. E ainda a gente tem duas faixas que elas se encontram acima do teor crítico, que são chamadas de alto e muito alto. Então, a partir disso, a gente consegue estar aí determinando, né, qual que é a faixa, né, do nutriente que ele se encontra no solo. Aonde normalmente aí se obtém rendimentos próximo à eficiência máxima da cultura é entre a faixa superior média, né, e a faixa superior alta. Em geral, o rendimento, né, das culturas aí se encontra próximo a 90% para a maioria das culturas de grão, né, 90% do potencial máximo de rendimento quando os nutrientes eles se encontram entre a faixa superior média e a faixa superior alta, ou seja, acima, né, do limite crítico, mas abaixo da faixa muito alta, porque nutrientes como o potássio, por exemplo, quando eles estão em excesso, embora ele seja facilmente lixiviado no perfil do solo, seja muito móvel e ocorram grandes perdas, como assim o nitrogênio também, embora esses nutrientes eles são muito móveis, se eles estiverem em teores muito altos no solo, eles podem estar causando salinidade, tá? Aí, além da salinidade, está promovendo, né, a ocupação das cargas negativas do solo, impossibilitando os outros nutrientes de serem, né, absorvidos, né, na CTC e vários outros problemas. Então, quando a faixa de qualquer nutriente se encontra entre o limite superior do médio e o limite superior do alto, o rendimento que pode ser expresso por uma cultura em geral é próximo ao 90% do seu potencial máximo. Bem, então qual que é o objetivo então, né, de um sistema de recomendação, né, de fertilizantes? O sistema de recomendação de fertilizante, galera, ele possui o principal objetivo que é atingir, né, e permanecer na faixa, né, de classificação agronômica ali, na faixa alto, para qualquer tipo de nutriente. Que essa faixa ela é considerada aí pelos pesquisadores, né, e pelos resultados que se tem das culturas, né, nessa faixa aí de classificação, ela é considerada a mais adequada para as plantas. Então, para permanecer na faixa alta, então a quantidade de fertilizante que ela vai ser recomendada, ela vai corresponder respectivamente a uma reposição dos nutrientes somente do que é exportado, né, pela cultura, grãos, massa seca, enfim. Mais então uma quantidade, né, de nutriente que ela é estimada como perda, né, do sistema solo, planta, atmosfera, que a gente sabe que ocorrem perdas, principalmente daqueles nutrientes que são mais móveis, que são passíveis de volatilização, de evaporação, como o nitrogênio, como o potássio, que é muito facilmente lixiviado no perfil do solo. Então, o nutriente que permanecer, né, nessa faixa alta, que é a ideal, o que vai acontecer? A gente vai fazer análise de solo para uma determinada recomendação, para uma determinada cultura, e o que vai acontecer é que a gente vai estar só fazendo uma adubação, então, de reposição dos nutrientes que foram exportados pela cultura antecessora, né? Mais uma pequena quantidade, né, para suprir as eventuais perdas que ocorreram no sistema no decorrer desse período que a cultura antecessora ficou implantada no campo. O porquê que é ideal, então, manter o nutriente entre o limite do teor crítico, né, até o limite superior da faixa alta, porque nesse intervalo aí, né, segundo os pesquisadores, segundo todos os estudos que vêm sendo feitos ao longo das décadas, o nutriente que se encontra, né, nesse intervalo aí entre o limite crítico e entre a faixa superior alta, o ideal seria que todos os nutrientes se encontrassem aí nesse intervalo no gráfico, né? Mas a gente sabe que na maioria das vezes não se torna uma realidade e que é muito difícil manter o sistema em equilíbrio. Porém, se os nutrientes se encontrassem nessa faixa do gráfico,
o rendimento da cultura, né, o potencial de rendimento da cultura seria expresso próximo aos 90%, né, do potencial total do seu rendimento. Quando as faixas elas se encontram muito baixa, o rendimento seria de 40% do potencial produtivo. Quando as faixas se encontram baixas, o rendimento seria entre 40% e 75%. E quando as faixas elas se encontram entre o baixo e o médio, seria próximo aos 75% até os 90%, respectivamente, né? Então, por isso que o ideal é manter sempre a faixa dos nutrientes acima do limite crítico, ou seja, acima da faixa superior média até a faixa superior alta. Mantendo os nutrientes nesse intervalo aí, a gente vai conseguir aí, extrair o potencial máximo de rendimento das culturas quando, né, comparados ao quesito fertilidade. Então, assim, manter aí ou obter uma eficiência máxima econômica da determinada cultura que está sendo implantada. Então, galera, espero que tenha ficado bastante claro essa questão do nível crítico, né, das faixas de interpretação, para que na sequência dos vídeos, para quem acompanha aí, consiga estar entendendo, né, o que eu vou querer passar a respeito, né, da interpretação, né, do nível dos nutrientes da análise, para aí sim a gente fazer uma recomendação, né, de adubação de correção, de manutenção ou de reposição, né, como a gente vai estar explicando nos próximos vídeos aí. Então fica aquele abraço e até mais.